Bueno, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alessandro Gadelha e hoje nesta aula do Sou Concurseiro e vou passar e nós vamos ver processo penal. É o seguinte, eu já de antemão já vou começar falando o seguinte para vocês. Segue a gente nas nossas redes sociais. Se puder, já deixa o teu joinha no nosso vídeo. Curte, né? Compartilha, comenta, deixa teu comentário aqui no nosso chat, tá bom? Eu não vou conseguir responder as perguntas instantaneamente, mas no decorrer do tempo a nossa equipe vai respondendo. Então, vamos começar, porque nós temos pouco tempo, é uma aula que nós vamos tentar abordar os assuntos mais importantes que vão cair na tua prova e nós também vamos fazer o máximo possível. Nos siga nas redes sociais, sou concurseiro e vou passar. Não vou ser humilde em dizer que o Sou Concurseiro é um dos melhores, senão eu digo para vocês, é o melhor curso da região norte, se não do Brasil. Então, nos siga nas redes sociais, sou concurseiro, vou passar. Me segue também nas redes sociais, Gadelha_ADV. E vamos para frente. Professor Gadelha na área, vamos para a peia. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o edital, tá bom? O edital de processo penal, ele é um edital que basicamente ele é um pouco extenso, como vocês estão vendo aí. Eu trouxe exatamente como vocês vão ver lá no edital, tá? Numa outra hora, onde nós vamos fazer um curso mais aprofundado, nós vamos fazer uma verticalização disso daqui. Mas a princípio, para uma live, a gente começa assim. Olha só, nós vamos ver os princípios gerais constitucionais do processo penal, aplicação da lei processual no tempo e no espaço em relação às pessoas, tá? Fontes, interpretação, lei processual, persecução penal, nós vamos ver IP, TCO, e vocês se lembram do antigo PIC? PIC é o procedimento investigatório de investigação criminal promovida pelo Ministério Público. É o PIC-MP, tá bom? Outras formas de investigação, arquivamento de inquérito, denúncia, sujeitos do processo, juiz, Ministério Público, as partes, acusado, defensor, assistentes auxiliares, tá? Os impedimentos, as suspeições e assim por diante. Lá nós vamos ver também restituição de coisa apreendida, perdimento de bens, alienação antecipada das provas, conceitos, princípios, finalidade, objeto, tá? Meios e espécies de provas, tá? Nós também vamos ver a questão dos recursos, tá? Das nulidades, isso tudo no curso mais completo. Na nossa live, nós vamos ver os pontos que eu considero mais importantes para o nosso concurso. Lá no final nós vamos ver a situação das questões. Tá beleza, gente? Então, vamos mandar bala. Vamos lá, vamos começar. Começando do início. E foi e voltou. Princípios do processo penal. Na live anterior sobre teoria geral do processo, eu falei de forma genérica. Mas os princípios, professor, o senhor vai falar de novo de princípio? Todo mundo fala de princípio, fala, mas fala como eu vou dizer aqui? Fala como eu vou te trazer isso aqui. Vamos ver aqui os princípios. Se vocês não sabem, os princípios, eles têm três funções. Três funções básicas, que é a fundamentadora, que vai fundamentar decisões. Alguém já tinha te dito isso? Interpretativa, vai trazer interpretações para determinados casos concretos, na aplicação daquela determinada situação, tá? Como o caso do non bis in idem, ou nem bis in idem, que isso é um princípio que a gente não pode aplicar uma penalidade a uma pessoa que já foi apenada pelo mesmo fato. Beleza? Não se pode utilizar duas vezes o mesmo fato para incriminar uma pessoa. E que forma supletiva? Forma supletiva que é para
havendo uma vacância naquela situação, ser utilizado como uma fonte do direito. Mas bora entender melhor esse negócio, vamos destrinchar essa bagaça aqui. O primeiro princípio é o princípio da presunção da não culpabilidade. Ou, como alguns outros vão conhecer, presunção de inocência. Cara, o princípio da não culpabilidade e o princípio da não presunção de inocência são basicamente a mesma coisa. Na realidade, é o mesmo princípio, só que quando se fala em presunção de inocência, nós estamos falando em uma visão de uma lei internacional que foi internalizada pelo nosso ordenamento jurídico. Pacto de São José da Costa Rica. Presta bem atenção, ó. Olha aqui. Deixa eu só marcar aqui. Marca texto, ó. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito que se presuma, presuma sua inocência, enquanto não se comprova legalmente a culpa. Perceberam que o Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º do pacto, não é do CPP, não é de uma legislação brasileira, mas do Pacto de São José da Costa Rica, nós vemos que ele fala lá no item 2 sobre a presunção de inocência. Ele utiliza a palavra inocência. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, já em um segundo ponto, no artigo 11º, no item 1, fala que todo ser humano acusado de ato delituoso tem o direito de ser presumido, olha, mais uma vez, fala presunção de inocência. Só que aqui tem um outro ponto, tá? Até que sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei e o ordenamento jurídico, julgamento público, através de um julgamento público no qual lhe tenham sido assegurados todas as garantias necessárias à sua defesa. Galera, é o seguinte, vamos conversar. Aqui, ó, nesse ponto, nós vamos ver uma coisa chamada prisão em segunda instância, tá? Aqui nós vamos ver uma coisa chamada prisão em segunda instância. Segunda instância. Por enquanto, deixa esse negócio aqui quietinho, mas bota na tua cabeça. Primeiro ponto, princípio. Princípio. Mas é o princípio da presunção da inocência. Trazido aqui, trazido aqui também, tá? Aqui a gente vai ter o princípio do quê? Contraditório e ampla defesa. Ampla defesa. Beleza? Guarda isso aí para ti. Internalizou? Guardou? Beleza. Continuando. Na legislação brasileira é diferente. Na legislação brasileira, vocês perceberam que lá, no Pacto de São José da Costa Rica, ele falava que era provada a sua culpabilidade. Mas e se for comprovada em primeira instância? Você já recorre para a segunda instância. Comprovado na segunda instância, você não pode mais recorrer, pode recorrer, continua recorrendo, mas com base no Pacto de São José da Costa Rica, você já deveria ser preso lá. Aqui não. Aqui não. Olha lá. Constituição Federal, 1988, inciso 57, fala o quê? Aqui já muda. Aqui já muda. Ninguém será considerado culpado. Considerado culpado. Até o quê? Qual é o marco? Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Galera, aqui modificou. Para alguns autores, é mais para o brasileiro, para a norma brasileira, é mais viável utilizar o princípio da presunção de quê?
não culpabilidade. Aqui a pessoa não será considerada culpada. Não há questão da palavra de presunção de inocência. Aqui, ó, não se utiliza a palavra inocência, mas fala sobre que ninguém será considerado culpado. Dentro de um ponto, que um termo final, que ele fala que não é a comprovação de culpabilidade, mas sim como final, sentença penal condenatória transitada em julgado. Se for transitado em julgado lá no STF, a gente já está lá em cima, no Tribunal Superior, uma sentença trazida num Tribunal Superior. Olha, gente, tá vendo? A lei penal brasileira, ela é mais branda, porque nos dá essa visão, do que a lei internacional. A lei internacional, ela fala que segundo grau, comprovou, pode prender. Aqui não. Lembra que eu falei para vocês? Artigo 283, ninguém será preso se não... CPP aqui, peraí, gente. Aqui é CPP, tá? Que é do Código de Processo Penal. Letrinha boa, adoro você. Caligrafia, papai. Preguiça era horrível quando era criança. Artigo 283, do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Professor, eu nunca tinha visto o princípio assim. Não tem problema não, não tem problema não. Nosso curso vai ser um curso completo, lógico, como já é uma live, mas vai ser um curso completíssimo, galera. A gente vai arrebentar. O professor Maia está preparando também um curso de processo de direito penal e a gente vai arrebentar. Eu vou ficando aqui, vou arrebentar aqui também, tá? Lembre-se que o artigo 283, ele surgiu dele umas ações diretas de constitucionalidade para decretá-lo constitucional. Ele é vigente, tá? E o STF decidiu o seguinte: com maioria dos votos, eles proferiram como procedente para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Na redação dada pela Lei 12.403, tá? 2011. Foi vencido o ministro Edson Fachin, que falava que era improcedente, tá? A norma era inconstitucional. Foram vencidos também os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, que julgavam parcialmente procedentes. Ou seja, ele está na íntegra, valendo o artigo 283. Eu quero deixar claro aqui, que eu deixei aqui, em vermelhinho, uma parte aqui, onde eu falo sobre, nesse momento, nós vemos que houve sim uma repercussão deste tema junto ao STF. Eu quero que vocês guardem isso daqui, porque já caiu em prova sobre essa repercussão. A repercussão da constitucionalidade do tema da prisão, que não prisão em segunda instância, mas sim a partir de 2019, aqui do marco do julgamento do plenário de 7/11/2019, não mais autoriza a prisão somente pela condenação em segunda instância, mas sim pela condenação criminal transitada em julgado. Até aí tá tranquilo. Eu espero que vocês estejam desenvolvendo este entendimento, beleza? E qual o tema, professor? Eu quero procurar, tá aqui, o tema 1068 do STF, tá bom? Então, vamos focar nisso daqui. As ADCDs 43, 44, 54 estão julgadas procedentes a fim de dar a legalidade constitucional ao artigo 283 do CPP. Tranquilo até aí? Beleza. Vamos continuar. Em regra, qual que é o alcance deste princípio? O princípio que a gente está falando, mais uma vez, vão perguntar, é o da presunção da não culpabilidade ou presunção da inocência. Aí, professor, por que o senhor está fazendo essa distinção? Como eu falei para vocês, vocês estão no melhor curso do Norte.
quiçá do Brasil. Então, você que vai fazer uma preparação para juiz, ou que você vai fazer uma prova escrita, lá na prova escrita, na hora que o examinador estiver corrigindo a sua questão discursiva, ou na hora que você vai fazer uma questão de uma prova oral, você vai ter esse preciosismo que algumas pessoas não têm, que não veem como sendo coerente e correta, de trazer essa diferenciação, que para o direito internacional fica mais adequado utilizar a presunção de inocência. Para o direito brasileiro, das normas brasileiras, pelo CPP, pela Constituição, nós vamos ter a presunção da não culpabilidade. Ah, professor, mas é um preciosismo exacerbado? Cara, pode até ser, mas isso pode fazer a diferença na tua aprovação. A tua aprovação pode depender de uma palavrinha que o examinador corrige e diz, cara, esse cara aqui entende. Gostei. Beleza? Então vamos continuar. Em regra, né, o tratamento para pessoas que, vocês viram lá aqui, ó, que as pessoas poderão ser presas, em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada na autoridade judicial, tá? Ou em decorrência de prisão cautelar. E prisão cautelar. Pessoas presas de forma cautelar deverão ser tratadas como pessoas livres. O tratamento é diferenciado. Ele não é culpado, pois ele ainda não está condenado. Não houve uma sentença transitada em julgada. Então, as pessoas que estão presas cautelarmente deverão ser tratadas como pessoas livres, de forma a alcançar o escopo das regras de tratamento para aquela pessoa lá dentro. Não trazer tratamentos não degradantes, não trazer tratamentos que segregam e nem tratamentos vexatórios. Beleza? Não pode. Isso daqui é a regra do alcance da presunção de não culpabilidade. Eu gosto de utilizar isso. Vocês, que são os meus alunos, poderão escolher. São todos aqui adultos e não está errado falar em presunção da inocência. Não está. São similares, se não iguais, são iguais. Contudo, um deriva de norma internacional e o outro deriva do nosso ordenamento jurídico interno. Lembrem-se que os dois são a mesma coisa, mas na hora de fazer uma prova pode ser o diferencial. Beleza? O processo penal é o seguinte. Alguém fala o seguinte, mas o alcance desse... Cara, é o seguinte, vamos dar uma lida no artigo 3A, no 3A, que foi o que mudou um pouquinho a questão do alcance do artigo 156. Vamos lá. O processo penal lá no 3A do CPP fala o seguinte, o processo penal terá a estrutura o quê? Acusatória. Acusatória. O processo penal acusa. Tá? Mas aqui nós temos o contraditório de ambos os lados. Vamos chegar lá. Vedados, olha só, não pode a iniciativa do juiz na fase de investigação. Fase de investigação, tá onde? Tá com quem? Tá com o IP. E o IP é presidido por quem? Pelo delegado. Nós vamos ver lá na frente, tá bom? Nem é possível a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Órgão de acusação, Ministério Público. Não dá para substituir o Ministério Público por um assistente de acusação, ainda que este seja processado em ação
penal privada. Gente, não pode, tá bom? Esse daqui é trazido pela Lei 13.964 de 2019 e também em decorrência, como vocês não viram ainda, ele está em vigência, o artigo. Ele é vigente, até agora ele é vigente, tá? Existem 3 ADIs que já estão em fase de cumprimento. Hoje, se vocês quiserem ver, elas estão aqui, tá? Você pode ver lá no Supremo Tribunal Federal para decretar em constituição essa norma. Contudo, elas já foram julgadas, estão em embargos de declaração hoje em dia, tá bom? Estão para julgamento dos embargos, mas enfim, ele está vigente, tá? O processo penal hoje, ele tem estrutura acusatória. Beleza? Até aí, alguma dúvida? Vamos prosseguir. Aos agentes litigantes, olha aqui, ó, princípio do contraditório. O contraditório, galera, o contraditório, deixa eu voltar aqui um negócio rapidinho. Não, tá bom. O contraditório é o direito que a pessoa tem de manifestar-se diante de determinada acusação, tá? Vamos ler aqui, onde é que está o princípio do contraditório? Está esculpido no artigo 5º, rapaz, errei de novo. Artigo 5º, inciso tal, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. O inciso é o 55, tá? Aos litigantes do processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa com meios de recurso a ela inerentes, tá? O que que acontece aqui? Aqui nós vamos ver uma visão menos malgrada, mais direta sobre o direito de informação. A pessoa tem o direito de ser informada de ser citada em processo, depois ser intimada, porque há uma diferença aqui, as pessoas ainda algumas pessoas não entendem, não sabem, mas quando um processo inicia, para que a pessoa seja chamada ao procedimento ao qual está sendo parte, ela tem que ser citada. Ela é chamada ao processo. Ou procedimento, que for. Depois de ser chamado ao processo, toda e qualquer movimentação será através da intimação. Tá bom? É só a título de conhecimento. Aqui no direito de participação, é como eu falei. Ele foi informado, citado do processo em curso, responde o processo, será intimado dos atos que correrem sobre si neste processo. Até aí tá tranquilo? Alguma dúvida? O contraditório é aquilo que nós falamos sobre a diferença do nemo tenento sedetegere, onde o silêncio nem sempre é vantajoso para você num processo penal. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, eu trouxe para vocês esse pequeno resumo aqui do que a gente está falando. Fala aqui, ó. O acusado, embora preso, o cara tá preso, embora preso, tem o quê? O direito de comparecer e assistir, de presenciar, sob pena de que nulidade, todos os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de quê? Instrução,
processual penal, que se realiza sempre sobre a égide do quê? Do contraditório, ou seja, a pessoa poderá se manifestar diante daquilo que ela está sendo acusada, que são irrelevantes do Estado dizer que não pode levar a pessoa do poder que está sobre o seu poder por dificuldade ou por inconveniência de estar em um ponto mais distante do Estado, olha assim, do Estado ou do país. Ou seja, a mera conveniência administrativa não deve prevalecer sobre o direito da pessoa exercer o seu contraditório. Então, o contraditório deve existir, tá bom? Não pode afastar do que determina a Constituição, a jurisprudência e a doutrina. Até aí tá tranquilo, né? O direito de audiência, por outro lado, que é a presença do réu, que esteja preso ou não, traduz-se em prerrogativas. Prerrogativas não é o direito de uma pessoa só, mas sim é o direito de todos, tá? Uma prerrogativa jurídica de todos, que derivam de garantias constitucionais, tá? Que são trazidas do due process of law, ou seja, o processo dual em duas partes, contraditório, a acusação e o contradito, tá? Que asseguram o comparecer perante o juízo, tá? Isso daí, da onde eu tirei isso daí? Do habeas corpus 86634 de relatoria do ministro Celso de Mello, da segunda turma, julgado em 18/2/2006. Pô, professor, só tem muita coisa na cabeça, né? Tenho também, mas também anoto. Também anoto. O artigo 14A, do Código de Processo Penal, ele vai falar sobre contraditório no inquérito policial. Primeiro, você tem que saber o que é o inquérito. Inquérito policial. O inquérito policial já deixa logo aí, ele não é processo. Não é processo. O inquérito policial é um procedimento administrativo, presidido pelo delegado de polícia. Aqui poderá ser o delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal, indiferentemente. Mas o que é que fala aqui no artigo 14? Ó, 14A, lá fala o seguinte: nos casos em que servidores vinculados a instituições dispostos no artigo 144 da Constituição Federal figurem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto é a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal, praticados no exercício profissional de forma consumada ou de forma tentada, incluindo, olha só, em situações dispostas no artigo 23 do Decreto 2848 de 1940, que é o nosso Código Penal, o iniciado poderá constituir defensor. Guarda isso daí. Súmula vinculante 14, sobre o contraditório. Aqui traz aquela parte, gente, um tipo de polêmica. Existe contraditório no inquérito policial? Vamos lá. Súmula vinculante 14. Institui contraditório? O direito do defensor no interesse apresentado do acesso amplo, de ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Bom, galera, é o seguinte, já marcou aí, eu vou logo dizer, não existe contraditório em sede de inquérito policial. Não existe. Não existe. Não existe. Aqui diz o seguinte, que no artigo 14A, pode constituir defensor. Pode.
constituir defensor. Aqui está dizendo que vai exercer o contraditório? Não. Aqui só está dizendo que ele pode constituir defensor. Para ter acesso, olha só como diz a súmula vinculante 14, ele poderá ter o exercício do direito de defesa, através do acesso amplo aos elementos de prova já incluídos naquele procedimento investigativo. Gente, preste bem atenção. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Polícia judiciária é diferente de judicial, tá? A polícia judiciária é diferente da judicial. A judiciária, polícia civil, fora do tribunal. Fora do tribunal. A polícia judicial já caiu em curso, em provas, em questões de concurso, sobre polícia judicial ser a polícia federal. Não, a polícia federal é a polícia judiciária. Você vê muito a polícia judiciária na polícia civil, na polícia federal, tá? Diferente que a polícia judiciária, ela fica dentro da sua sede, vai fazer todo o procedimento investigatório, algumas diligências na rua, mas você vai ver muita polícia militar na rua. A polícia militar não é judiciária. A polícia militar é polícia ostensiva. E no Brasil, nós temos a polícia militar como polícia ostensiva. É ela que vai, naquele momento, trabalhar em cima daquela ocorrência, levando o caso até a polícia judiciária e não judicial, tá? Para que haja a instauração de procedimentos investigatórios. O procedimento investigatório, no caso aqui, será um inquérito policial que será presidido pelo delegado de polícia. Delegado de polícia. Até aqui, tá tranquilo? Alguma dúvida? Já sabemos que no inquérito policial não há contraditório. De boa até aí? Alguma dúvida? Não, né? Vamos voltar aqui, que eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre o inquérito policial. Tá faltando slide aqui, cara. Puxa vida. Ainda bem que eu trouxe muita coisa aqui. Tá faltando uns slides aqui. Eu acho que se perderam. Né? Tudo bem, a gente vai para as anotações, né? Vamos lá. Quero continuar aqui no IP. O inquérito policial, como eu falei para vocês, trouxe aqui umas anotações, vamos lá. Ele é presidido pelo delegado de polícia. O delegado de polícia, ele vai pegar lá, ó, e ele vai instaurar o inquérito policial. Instaurar através de o quê? Como é que se instaura o inquérito policial? Vocês fazem ideia? É por uma ordem, ele mandou. Instaura aí, escrivão. Instaura aí. É por uma decisão judicial? É por uma portaria. O inquérito policial é instituído por uma portaria. E essa portaria, ela vai instaurar o processo, o procedimento, tá? O procedimento do IP. E onde é que está o IP? Deixa eu botar aqui. Cadê o meu processo penal? Está aqui. Processo penal.
Tá aqui. Do inquérito policial, título 2. Nós temos aqui, ó, artigo 4º. A polícia judiciária não fala em polícia judicial. Está falando em polícia judiciária. Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território e suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e da sua autoria. Olha só. Parágrafo único. A competência definida deste artigo não excluirá a de autoridades administrativas quem for seja cometida a mesma função. Até aí tá tranquilo, né? Aqui, ó, já vimos que através de uma portaria se instaura o inquérito policial, que é através de um conjunto de diligências, como já tínhamos falado, eles irão fazer o seguinte: eles irão, a partir da discricionariedade, definir quais são os elementos que utilizarão para poder chegar até determinado procedimento investigativo. O delegado de polícia, ele não é obrigado a diligenciar sobre todas aquelas provas que estão ali. Ele pode diligenciar de forma discricionária diante de uma ou outra prova, a fim de encontrar de forma mais rápida, mais célere, determinado delito, determinado autor, tá? Determinado autor. Eu falo muito o seguinte, que o delegado de polícia, ele tem essa facilidade em diligenciar atrás de uma verdade real. O delegado de polícia, ele não está atrelado a isso daí não, tá? Ele pode, dentro daquele escopo, ir atrás das melhores opções, tá? Ao conjunto de diligências, a gente pode ver lá no artigo 6º, 7º e 13º do CPP. Vamos dar uma lida neles lá? Aí. Vamos subir aqui. O que diz o artigo 6º? Logo que tiver, olha só a diligência, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: primeiro, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. O delegado de polícia pode apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelo perito criminal, tá? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato da circunstância, ouvir a pessoa que foi ofendida, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, tá bom? No disposto da lei, tá? Proceder o reconhecimento de pessoas, coisas e acareações, determinar, se for o caso, proceda o exame de corpo de delito a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, os dedinhos lá, as impressões digitais, se possível, fazer a juntada aos autos das folhas de seus antecedentes, tá? Então, aqui é muito longo. Mas o sétimo que nós falamos, ele fala o seguinte: para verificar as possibilidades de haver uma infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada de fatos, desde que esta não contraria a modalidade ou a ordem pública. No momento em que ele fizer uma diligência, que ele instaurou um inquérito policial, ele pode discricionariamente fazer simulações com claro intuito de obter a verdade diante daquela situação.
diante daquele fato, diante daquela autoria, ou então daquela materialidade. Nós vamos já falar sobre materialidade, tá? Dentro do escopo do que eu vou falar sobre a questão da absolvição sumária. Mas calma que a gente está chegando lá. O 13º fala o seguinte: incumbirá a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Se o segundo, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Terceiro, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias e representar acerca da prisão preventiva. Já vi cair em prova essa parte de representar acerca da prisão preventiva como fazer ele mandar prender. O delegado não manda prender, ele requisita. Ele requisita que determinada pessoa seja dada a sua prisão preventiva, ou por ordem, ou por ferimento da ordem econômica, ou para garantir a ordem social, tá bom? A polícia judiciária, lembra que eu falei sobre polícia ostensiva? Aqui nós vamos ver a atuação da polícia judiciária. Não judicial, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Polícia Civil e Polícia Federal. Como é a atuação deles? É repreensiva. Cheguei aqui na repressiva, eu vou voltar um pouquinho, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó, na questão do contraditório, a gente estava falando sobre o contraditório. Aqui eu quero que vocês botem uma coisa muito importante. Já falamos que no inquérito policial não cabe contraditório, né? Beleza. Mas no processo, o delegado já fez as diligências, já encaminhou ao Poder Judiciário, através da sua polícia judiciária e não judicial, e o processo começou, o princípio do contraditório está agora trabalhando, e aqui eu quero deixar claro que eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa importante que eu trouxe para vocês. O princípio do contraditório também é conhecido como audiatur et altera pars. Vamos ler isso daqui de outra forma? Audita altera pars. Muitos de vocês vão falar bem assim: professor, eu me lembro disso lá no processo civil, quando eu ia pedir uma liminar, e essa liminar aqui, ó, ele era dada a liminar. Quem não sabe o que é liminar? Peraí, liminar é uma antecipação dos efeitos do pedido da sentença que vai possivelmente vir, por urgência ou por necessidade muito, por perigo, tá? Então, ali na liminar, nós vamos ver o que chama-se inaudita. Peraí, deixa eu ajeitar esse negócio aqui que tá fixo, ó. Inaudita altera pars. Aqui, o que isso quer dizer? Na liminar, quando falar em audita, a audição, ouvir a pessoa. Então, no processo penal, é necessário, sob pena de nulidade, que a pessoa seja ouvida, que o acusado seja ouvido. Tá? Lá no processo civil, a gente pede inaudita altera pars, que não se ouça a outra parte, que se dê logo, por perigo, determinados efeitos antecipatórios de uma sentença que virá. Beleza? Aqui não é o nosso caso.
Não é o nosso caso. O nosso caso, eu quero deixar claro aqui, quando vier numa prova, bem assim, princípio do contraditório, também conhecido como audita altera pars, ou seja, princípio do contraditório se faz necessário que a parte seja ouvida. Beleza? A parte tem que ser ouvida aqui. Tá tranquilo até aí? Vamos voltar para lá. A gente estava aqui. Pronto. Repreensiva. Lembra quando eu falei sobre polícia ostensiva e polícia repreensiva? Mas por que a polícia civil ou polícia federal é repreensiva e não ostensiva? Por quê? Porque ela trabalha após o fato delituoso, com a finalidade de investigar, com a finalidade de esclarecer, de produzir provas para que aquela determinada investigação gere condições para fundamentar a ação penal. Vamos dar uma lida aqui no artigo 155. Aqui, ó. Aqui, ó. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, tá? É aqui que a parte poderá falar após as investigações do inquérito policial, tá? Isso daqui, não sei se dá pra gente marcar aqui, mas eu acho que não dá não. Não dá não. Mas o juiz pegará a valoração da prova produzida em inquérito policial, da prova produzida dentro do arcabouço judicial e dentro todo aquele escopo. Então, o delegado de polícia, ele após instaurado o inquérito policial, já dito das situações em que nós já falamos sobre a diligência ser de direito do delegado de polícia, a discricionariedade nas diligências mais oportunas, ele fará também a apreciação de um conjunto de bens apreendidos, documentos. E aqui eu vou trazer para vocês uma coisinha que pode cair na prova de vocês, porque eu vi cair em uma prova recentemente, uma coisa chamada serendipidade. Professor, o que é serendipidade? Para aqueles que não sabem o que é serendipidade, não é aquele negócio tipo, olha que coisa lindinha, o coração, parece sororidade, não. Serendipidade pode ocorrer em uma diligência, tá? Anota no teu material, porque isso pode cair em tua prova, tá? Isso daí já caiu em prova, que é o encontro rapaz, essa minha letra vai me acabar, olha. É por isso que eu trago o negócio em slide, porque vocês não sofrem para ler. É o encontro fortuito de provas. Sério, professor? O que isso quer dizer? Seguinte, preste atenção no que eu vou falar. Depois tua nota. Preste atenção no que eu vou falar. A serendipidade pode ocorrer no decorrer de uma investigação policial de determinado crime, se encontrarem indícios de um outro crime praticado, não em detrimento de um, mas um outro crime autônomo praticado no decorrer se encontrou aquelas provas. Ah, professor, me dá um exemplo. Foi diligenciado na
casa de determinada pessoa, que ele estava sendo acusado de manter em seu poder, armamentos de acesso restrito. Vamos dizer lá, de uso restrito. Chegou-se lá na diligência, verificou-se que aquela pessoa possuía apenas armamentos de uso permitido e não de uso restrito, mas no decorrer da busca se encontra um livro caixa. E nesse livro caixa está lá trazendo contabilidade da venda de entorpecentes. E encontra-se também entorpecentes junto a esse livro caixa. Estava sendo procurado, estava sendo diligenciado através de um inquérito policial que tentava averiguar a situação de posse de armamentos de uso restrito. Encontrou-se outra coisa que não armamento de uso restrito, mas encontrou-se drogas. Então aqui, ao invés de encontrar a posse ilegal, encontrou-se o tráfico de drogas. Dentro de uma investigação que não tinha nada a ver com tráfico de drogas. Isso daqui já caiu, tá? Em concurso. Toda vez que eu fizer um hashtagzinho desse daí, já anota no teu caderno, já bota na tua cabeça, já internaliza no teu coração que isso daí pode cair, beleza? E se você chegou até agora neste vídeo, não te esquece de deixar o teu joinha, tá? Curtir, no caso, compartilhar os nossos vídeos, seguir a nossa página no YouTube e também seguir o nosso perfil no Instagram. Sou concurseiro e vou passar. Como você vê, teve algum outro cursinho que te trouxe isso daqui? Só quem é o melhor, que vai te trazer a preparação melhor, que vai te dar o melhor de si. Então, dentro disso daí, segue a gente nas redes sociais. Sou concurseiro e vou passar. Tá bom? Segue também o professor Gadelha _ADV. Eu vou estar esperando vocês lá no nosso perfil do Instagram. E se preparem, nós estamos preparando um material completíssimo, tá? De processo penal, de direito penal, tá? Voltados aos nossos concursos. Isso daqui pode cair lá no Tribunal de Justiça, no Ministério Público? Pode. Pode sim. Que lá nós também temos o cargo de técnico judiciário, polícia judicial. Tá? Não é polícia judiciária. Pode cair serendipidade? Pode. Tá? Então fiquem espertos que pode acontecer. Galera, eu já estou quase em cima da hora. Então, vamos para as questões. Faltam poucos minutos. Vamos para as questões. Até aqui tá tranquilo? O inquérito policial? Tá tranquilo? Vocês estão tranquilos? Não existe contraditório no inquérito policial. Nós podemos verificar as condições da instauração do inquérito policial. Nós temos o contraditório ampla defesa. Nós temos aqui na legislação brasileira sobre presunção do princípio penal, que é presunção de inocência, contraditório e ampla defesa. Tá bom? Até aí, tá tranquilo? Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários sobre essa questão. Tá bom? Que você gostaria de ver melhor. Gente, vamos lá para as questões, para a gente tentar finalizar essa parte aqui do processo penal. Não se esqueçam, tá bom, que existem prisões cautelares, que o inquérito policial ele ocorre para diligenciar e o juiz vai fundamentar as suas decisões através disso daí. Vamos lá. Primeira questão, mais uma vez dizendo para vocês, ó, questão do Enem, tá? Magistrado 2024. Sobre o princípio, a respeito do princípio da presunção de inocência, analise as alternativas a seguir. Gente,
Lembra quando eu falei para você ler muito a questão do enunciado? Lê também, por favor, lê também aqui a situação das alternativas, porque é muito importante. Vamos ler a alternativa 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria ateniente à possibilidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, ainda em sentença condenatória proferida não que tenha transitado em julgado. Deixa eu apagar aqui. Que não tenha transitado em julgado, gente. E aí? Lembra lá em cima? Lá em cima, quando eu mandei você marcar o tema 1068.068 do STF, que falava exatamente sobre isso. Sim, está certo. Essa questão aqui, ela não autoriza a prisão em segunda instância sem sentença transitada em julgado, mas ela foi tema sim. Então aqui está certo. Ele não quer saber se é legal ou não a prisão em segunda instância. Ele quer saber se isso aqui foi tema de repercussão geral. Sim. Beleza? Então tá certo. 2. Segundo a sentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presunção de inocência impõe a decretação de prisão cautelar que se baseia em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo possível a vedação da liberdade ex lege. Gente, isso daqui a gente viu, tá? Que é a liberdade, tá? Condicional ou a liberdade provisória. Vamos botar aqui liberdade provisória, fica mais bonito. Liberdade provisória. Até aí tá tranquilo? Então esse daqui também, ó, tá certo. Beleza? Vamos ver se já dá pra gente ver? Caramba. Se perdeu. Olha só. Eles vieram aqui assim, ó. Os introdução ao inquérito. Tudo bem. Já dá pra gente acertar aqui, ó. A 1 tá certa? Só ela? Não. Só a 1 tá certa? Não. Apenas a 2 tá certa? Não. A 1 e a 2 tá certa. Apenas a 3? A 3 tá certa? A gente não sabe. Mas só ela tá certa? Não, porque a 1 e a 2 também tá. Então, a 1 e a 2 apenas? Ou a 2 e a 3? Aí a gente volta lá. A terceira. Tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, a pena imposta em acordos proferidos por tribunais de segundo grau, já errou. Aqui já não dá mais. Aqui, ó, tribunal de segundo grau, pode ser executado imediatamente? Não. Não. Vamos lá. Qual que a gente acerta aqui? A gente já sabe que a 3 está errada. Então, está correto em que se afirma apenas na letra D. Beleza? Cumprida, mas deu certo. CESP Sebrasp, promotor substituto 2023. Assinale a opção que apresenta o princípio norteador do processo penal que nós vimos lá, principalmente pelo Brocardo Auditor Altera Pars. E aí, galera, vamos voltar lá em cima. Auditor Altera Pars é o princípio do contraditório. Então, aqui pra gente, princípio da oralidade? Não. Princípio da publicidade? Não. Princípio da autoincriminação? Não. Aqui é o nemo tenetur se detegere. Beleza? Princípio da presunção de inocência? Também não. Aqui nós vamos de princípio do contraditório. Galera, ainda dá pra gente fazer mais uma. Bora! Acerca dos princípios, ó, juiz substituto, VUNESP. Acerca dos princípios e garantias aplicáveis no processo penal, com sua interpretação consentânea com o estrito democrático Constituição de 1988, assinale a alternativa o quê? Correta. Presta atenção na leitura, hein? O princípio do non bis in idem impede a nova persecução penal pelos mesmos fatos, independente da decisão favorável, imputado, transitado em julgado, ter sido proferido em juízo incompetente. Cara, é essa aqui. É essa aqui.
que apesar de ter sido prolatada, proferido pelo juízo incompetente, se transitada em julgado, ela não poderá mais ser utilizada para uma nova ação penal contra aquela pessoa. Então, galera, nós acertamos todas. Cara, vamos ver se dá pra gente fazer mais uma. Vou tentar fazer mais uma, gente, só mais uma. Desculpa aí, eu vou passar um pouquinho. Da Instituto OCP, bora. Inquérito policial é um procedimento administrativo, presidido pela autoridade policial, que é um delegado de polícia, com o objetivo de colher elementos de informação quanto à autoria, materialidade, beleza da infração penal acerca das características do inquérito policial. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui é o inquérito policial. Ele é dispensável, tá? Ele é sigiloso e ele é formal, não oral. Então aqui nós temos ele de forma inquisitória. Galera, muito obrigado. Foi pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo tempo para a gente conseguir concluir, tá? Então, se eu puder pedir para você, mais uma vez, se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu like, curte e compartilha. Tá? Segue o Sou Concurseiro nas suas redes sociais. Siga nosso perfil Sou Concurseiro, vou passar nas redes sociais. Tá? Se inscreve no canal. Diga para os seus coleguinhas que nós estamos desenvolvendo um curso gratuito para o Ministério Público da União, para o TEJAN. Então, gente, curta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Sou Concurseiro, vou passar. Se puder, segue o professor. Um beijo do gordo mais uma vez. Até a próxima.